Estamos então de regresso para dar continuidade ao exercício 1, que é a criação de um botão, muito simples. Vamos regressar então aqui ao nosso Illustrator. Ficamos aqui então com este pequeno exemplo que fizemos no vídeo anterior, com o nosso texto aqui a fazer uma tecla de login, ok? Ora, muito bem, o que eu vou fazer agora é o seguinte: eu vou querer criar o mesmo botão, mas desta feita com o aspecto como se o nosso cursor tivesse passado por cima dele. Ora, o que vai acontecer aqui é o seguinte: vamos aqui aos nossos layers e vamos ver o que é que aconteceu aqui. Nós temos basicamente apenas dois objetos. Temos o texto, que é este login que aqui está, e temos o retângulo. O que eu vou fazer agora neste momento é o seguinte: no artboard, para não ter que estar a selecionar, copiar e colar num outro artboard, eu vou duplicar os artboards. Então eu vou chamar este artboard o BTN normal, botão normal. E agora vou arrastá-lo e vou copiá-lo, que significa quase duplicar, aqui em baixo, ok? Vou largar agora e ele criou um novo. Ora, reparem o que é que aconteceu nos meus artboards, foi criado um artboard ao lado exatamente igual. Então eu vou fazer aqui um duplo clique e vou chamar a isto o Hi. Isto é, o botão quando eu passo o meu rato por cima do botão, quando coloco o cursor por cima do botão. Ora, o que é que normalmente acontece? Acontece que o botão fica ligeiramente mais claro e as letras às vezes mudam de cor. Ora, para mudar a cor das letras será muito fácil. Eu vou aqui mudar, por exemplo, para um amarelo, se calhar um bocadinho mais intenso. Vamos aqui selecionar um amarelo um pouco mais intenso. Muito bem. E vamos aqui colocar uma cor ligeiramente mais clara. Ora, então para isso eu posso simplesmente fazer aqui uma cor mais clara no meu botão. Ok? E basicamente é isto. Vamos verificar qual é o aspecto do funcionamento do meu botão. Se eu estivesse a verificar o funcionamento do meu botão, para isso eu posso utilizar aqui a técnica dos artboards, que é fazer um duplo clique aqui e um duplo clique aqui. E reparem o que é que acontece quando o botão seria transformado do highlight ou do outro, ok? E portanto temos também a possibilidade de utilizar aqui estes dois para os alterar, mas nós queremos que o botão normal fique em cima e portanto, reparem, o efeito estará cá quando o botão estiver a ser influenciado pela presença do cursor do rato. Vamos continuar o nosso trabalho, só que desta feita o nosso trabalho será fazer o botão invertido, isto é, clicado, quando ele assume a posição do clique. Ora, o que é que nós vamos fazer nesta circunstância? Nós não vamos fazer o trabalho desse botão, ou o aspecto desse botão, a partir do highlight. Vamos fazê-lo a partir do normal. Ou então podemos fazer também a partir do highlight. Não há qualquer problema. Até porque fará eventualmente mais sentido do highlight, porque nós estamos por cima do botão. Vamos clicar nele. Ora, para clicarmos no botão, vamos criar aqui um efeito interessante, que é inverter a luz. Ok? Para darmos a sensação de que o botão foi pressionado. E já vamos ver o efeito que isto vai ter. Então vamos duplicar aqui o High e vamos lhe chamar Clicked. Por exemplo, pode ser com outro nome, mas é botão clicado, ok? Então o que eu vou fazer basicamente é o seguinte: vou aqui inverter as cores. Neste caso, as cores do efeito. Não vou mexer aqui nesta cor, vou inverter o efeito. Então eu vou selecionar aqui o Extrude Bevel. Obviamente eu não mostrei, mas já temos 3 artboards. Okay? Temos o botão normal, o botão High e agora o botão Click. Vamos aqui fazer então um duplo clique para selecionarmos novamente aqui. Sabemos que neste caso estamos a trabalhar nesta instância e não nas outras duas. E eu vou agora selecionar aqui este botão e vou trabalhar aqui o efeito 3D. E no Bevel o que é que eu vou fazer? Vou inverter a posição da luz. Reparem o que é que vai acontecer. Eu vou colocar aqui o Preview. Neste caso a luz está lá em cima. Eu vou arrastá-la exatamente para o contrário. Okay? E vamos fazer aqui um OK. E ele não inverteu. E porque terá sido, vamos lá ver o que é que aconteceu aqui. Vamos fazer aqui um preview e agora sim, cá está. Às vezes acontece, o Illustrator também tem estes pequenos detalhes. Portanto, basicamente o que aconteceu aqui foi que a imagem vai ficar com a sensação de ser insert, ok? Isto é, inserida. Ora, para que o efeito seja ainda mais credível, eu vou colocar ligeiramente mais escuro aqui. E vou fazer o seguinte, vou selecionar o texto e pressionar 1, 2 para baixo e vou mexer também na sua sombra. E temos aqui o Drop Shadow e vamos retirar aqui
vamos retirar daqui 1, vamos retirar daqui do blur 0, ok, vamos ver aqui no preview, ok, se calhar exagerei bastante, vamos deixar ficar aqui 1, ok. Muito bem, tudo isto parece muito estranho, eu se calhar aqui exagerei, vou colocar só 1 para baixo, portanto eu tinha colocado 2, mas vamos ver qual é o efeito. Reparem, botão normal, botão highlight, botão clique, ok, normal, clique. Eu penso que já dá para vermos o efeito do que é que acontece com o clique, isto é, fica invertido. Eu posso inclusive aqui modificar um pouco mais, colocar um pouco mais escuro, para termos este efeito, reparem. Eu vou retirar aqui a seleção para não influenciar a visão, reparem, login, fantástico. Temos aqui então o highlight, quando o botão é colocado, ou com o cursor do rato passa por cima do botão, e depois quando ele é clicado. Okay? Falta fazer apenas a parte do botão quando ele está inativo. Ora, quando ele está inativo, basicamente ele fica transparente, fica muito mais esvanecido neste caso. Então vamos selecionar aqui, voltar a duplicar. Nós não vamos duplicar no clicked, porque se o botão está inativo ele vai ser criado a partir do normal. Vamos clicar aqui, ok, duplicar, btn, e eu vou lhe chamar disabled, inativo, ok, já para usar aqui termos estrangeiros, não há qualquer problema. E o que é que vai acontecer? Eu vou colocar aqui a transparência. Posso até selecionar todos os objetos que aqui estão e vou colocá-los transparentes, por exemplo, 30%. E eles vão ficar muito esvanecidos. O que vocês me vão dizer agora é assim, mas ficou muito mais claro, se calhar vai ficar muito mais visível. Não, o que nós não estamos a contar é que, no fundo de todos estes artboards, está transparência. O branco que aqui é apresentado, na prática, é transparência. O que quer dizer que tudo isto que aqui está vai ficar transparente no produto final. Ora, temos aqui então o normal, o highlighted, o clicked e o inativo. Ok? O que é que nós vamos fazer agora neste momento? Nós poderíamos também estar aqui a ver como é que isto ficava com a transparência. Vamos tentar aqui alterar nas preferências. E vamos ver se eu consigo encontrar aqui a opção para mostrar a transparência sem ser em branco, ok? Vamos aqui o Appearance of Black, não é, eventualmente nós não vamos mudar aqui isto, tudo muito bem, não há problema nenhum. User Interface também vai mostrar aqui, há aqui uma opção para nós podermos alterar esse aspecto. Eu penso que não estou a fazer aqui confusão com outros softwares. Eu penso que existe aqui uma opção para podermos alterar esse aspecto, mas de qualquer das formas eu posso-vos garantir que o que acontece aqui é que o branco que aqui nós temos é transparência, é vazio. Ora, o que interessa agora vermos é o seguinte, nós temos aqui os 4 artboards e vamos ver o que é que nós fazemos para exportar isto. Ora, para exportar, nós vamos exportar estas imagens em formato PNG. Porquê PNG? Porque tem transparência. Okay? O PNG tem transparência, tem um alpha channel, um canal alfa, que é o canal da opacidade. E o que significa que aqui nesta primeira imagem vai ficar a opacidade, que é este espaço que está à volta do botão, tudo o resto é opaco, portanto transparente aqui a toda a volta, transparente a toda a volta, transparente a toda a volta, transparente a toda a volta e também no interior, mas embora a transparência esteja definida para 30%. Ora, o que eu vou fazer então aqui no File, e não vou fazer um Save As, porque se eu fizer um Save As, eu já tenho aqui criado uma pasta de exercícios, eu depois vou disponibilizar, obviamente, todos estes exercícios, e eu vou ter a possibilidade de, no Save As, gravar este meu exercício para poder editar mais tarde. Tem aqui o botão EX1, botão, eu vou gravá-lo com a extensão do Illustrator, que é a extensão AI. E quando eu clicar em guardar, vai aparecer um quadro que me vai perguntar com que grau de compatibilidade é que eu quero que seja gravado este documento. Por defeito vem com o Illustrator CC, que é esta versão, mas eu posso querer gravar para ser mais compatível com uma das versões anteriores do Illustrator. Eu vou deixar ficar o CC e vamos clicar aqui em OK. E portanto eu gravei, reparem, File, Save As, eu gravei um ficheiro que contém toda a informação vetorial que aqui está. Quando eu exportar para PNG, para o formato PNG,
a informação vetorial não vai estar presente, ela vai desaparecer. Mas há aqui um aspecto extremamente interessante. O que é que vai acontecer quando eu exportar para PNG? Eu vou gravar 4 desenhos assim desta forma, vão ficar em separado? Eles vão ficar em separado. Vamos colocar aqui no Export, vai-nos aparecer então este quadro, vamos selecionar aqui da lista de possíveis formatos, temos JPEG, temos SWF do Flash, temos Photoshop, etc. E temos o PNG. Selecionamos o PNG. E uma das opções que eu vou querer que vocês selecionem também é o Use Artboards. E para quê? Para ele ter como referência cada um dos artboards que estão aqui criados. E como podem reparar, há aqui um range e um all, de 1 a 4, que neste caso é o número de artboards que eu tenho criados. Ora, então eu vou colocar aqui Use Artboards, e a partir do momento em que eu coloco esta opção ativa, ele permite-me selecionar todos ou apenas selecionar o range de 1 a tantos. Isto é, se eu quisesse exportar apenas, eu vou colocar aqui mais pequeno, se eu quisesse exportar apenas as duas primeiras imagens, eu colocava do 1 até ao 2, ok? E neste caso só iriam ser exportadas as duas imagens. Eu neste caso quero todos, e portanto independentemente de ter ali um 1 ou 2, ou colocar aqui 1 a 4, separado por hífen, é exatamente o mesmo que ter aqui o O. Ora, o que vai acontecer agora é que eu tenho aqui X1 botão, e eu vou dizer a ele que quero exportar. Vou clicar em Export, vai aparecer aqui ainda este quadro. E o que é que ele me vai perguntar? Qual é a resolução que eu quero? E a resolução aqui tem basicamente dois aspectos que são importantes reter. Se eu estou a exportar uma imagem para imprimir, é conveniente que eu selecione pelo menos o High, o 300 ppi, ok? É uma excelente, o Medium poderia ser interessante, mas o High é a versão melhor para impressão. Para a web, pode ficar mesmo com os 72 ppi, não há qualquer espécie de problema. Depois temos aqui o anti-aliasing. O termo anti-aliasing significa com que grau de suavidade é que as cores vão ser misturadas umas com as outras. E eu posso deixar por defeito, mas existem aqui algumas opções. Temos aqui o super sampling, em que o processador vai exercer um pouco mais de cálculo para otimizar melhor as imagens. Vamos selecionar o Art Optimized Super Sampling, ok? O Interlaced não vamos mexer, nem vamos falar sobre ele. Temos depois aqui o Preview, o Background Color. Aqui está uma opção extremamente importante. O que é que nós queremos, como é que nós queremos que o Background Color seja encarado? Transparente ou queremos branco ou preto? Ou então outra cor qualquer? Nós queremos transparente, ok? Portanto, todas estas áreas brancas que aqui estão vão ser consideradas transparentes. E quando eu clicar no OK, as imagens foram exportadas. De que forma? Vamos ver aqui no output da nossa pasta. Temos aqui o botão AI, que é o nosso projeto, e depois temos cada um dos 4 botões com a seguinte extensão. Eu vou aqui colocar a opção detalhes para nós vermos aqui o que é que ele colocou. A extensão botão, que é o nome, exercício 1 botão, que é o nome do nosso exercício completo, e depois acrescentou-lhe o nome de cada um dos artboards. E reparem que temos aqui um projeto que tem cerca de 1 megabyte, ligeiramente mais, mas a exportação para PNG limita-se a ficar com os míseros kbytes, o que significa que está absolutamente otimizado para poder ser utilizado na web. E desta forma temos aqui os nossos botões, temos aqui o normal, ok? Posso-vos garantir que não há aqui nenhum efeito que não seja transparência aqui por baixo, ok? E terão a ocasião de ver isto quando eu disponibilizar, quando descarregarem este resultado final. Temos aqui o botão High, quando passamos por cima, reparem o efeito é apresentado logo imediatamente aqui. Quando ele é clicado, ok? Reparem que acontece ali no texto, pelo facto de ter baixado um valor, o login vai fazer aquele efeito como se tivesse sido clicado, e depois temos o Disabled, que é o botão inativo. E desta forma vimos como criar aqui um botão de uma forma relativamente simples, utilizando alguns conceitos novos até do próprio Illustrator.